Ao Vitor Elício, que fizesse a sua apresentação. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite. Comandante Joel, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos em seu nome. Dizer que é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que nós estamos trabalhando como governo acerca do 5G. Acredito que o projeto 5G no Brasil é um projeto em que a gente não vai conseguir tocar sozinho. Nenhum país do mundo está fazendo isso e a gente não quer ser o primeiro. É um projeto de forma que ele só pode ter sucesso se ele houver um compartilhamento de esforços, compartilhamento de visões, sobre onde que o país quer chegar. Então, hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que nós estamos pensando, o que nós estamos vivendo lá no Ministério, no nosso dia a dia, acerca do 5G. Mas antes, eu queria passar aqui alguns dados que foram recentemente divulgados pelo Google. Acho interessante. Só para vocês terem ideia, o Brasil é um país que tem uma grande vocação digital. Sabe, nós não somos um país pequeno. Muitas vezes nós chegamos em determinados lugares e temos aquele complexo de vira-lata, achando que a gente é o pior, que as nossas comunicações são as piores. Nós não somos pequenos, nós não estamos atrás, nós não somos os piores. Para você ter uma ideia, 7 em cada 10 brasileiros hoje têm conectividade de alguma maneira. Quando você fala num país de 205 milhões de habitantes, isso é um feito histórico. Quando você começa a medir a nossa infraestrutura de fibra ótica, nós temos a 4ª maior infraestrutura de fibra ótica do mundo. O Brasil hoje, quase 70% da população brasileira tem smartphone. O smartphone hoje é um dos equipamentos, o telefone celular hoje é um dos equipamentos mais presentes na casa do brasileiro. Tem perdido aí para geladeira e fogão. Um outro dado que é interessante é que os brasileiros hoje, aqueles que têm acesso, gastam em média 9 horas por dia na internet. Seja conectado no WhatsApp, seja conectado no aplicativo de transporte. 7 em cada 10 brasileiros têm alguma rede social. Então, nós somos um país em que, só para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, o consumo de vídeo online aumentou 135%. A gente é o 3º país do mundo que mais assiste YouTube, por exemplo. 3º. O mundo tem quase 200 países. Então, realmente, eu queria dizer para vocês assim, quando a gente fala de 5G no Brasil, saiba, nós somos um dos players mais importantes que existem. Então, considerando tudo isso, e considerando o momento que a gente vive, é que a gente queria compartilhar algumas questões com vocês. Primeiro ponto que eu acho que é mais importante é que a gente precisa saber o seguinte: quando um país chega em determinado nível de maturidade no que diz respeito à conectividade, a conectividade, ela não é que ela deixa de ser importante, mas ela perde o papel para a transformação digital do país. Quando a gente estava falando lá no início dos anos 2000, quando a gente fizemos os leilões, a gente queria conectar a população com telefonia fixa, depois a gente queria levar 3G para todo mundo, depois a gente tentou levar 4G. Hoje, 100% dos municípios do Brasil têm 3G, e mais de 4 mil municípios do país já têm 4G. Então, a gente tinha essa intenção de levar conectividade para todo mundo, mas chega um momento, passa determinado nível de conectividade, que a gente precisa pensar em outras coisas, a gente precisa pensar na transformação digital do país. E isso é o que a gente, como governo, está pensando. A gente pensa em conectividade, sim, é talvez uma das ações mais importantes do nosso governo, mas nós pensamos muito, senhores, também na transformação digital do nosso país. Existe, para quem ainda não tem conhecimento, uma estratégia brasileira de transformação digital. Essa estratégia tem pouco mais de um ano, é aquele livrinho ali, está disponível no site do Ministério. E essa estratégia, ela contempla ali 100 ações, são 100 verticais em cima daquilo que a gente deve tratar. Uma delas é a própria conectividade. Outra, cibersegurança. A gente está falando ali também de inteligência artificial, Big Data. Tudo isso está ali. Lá tem a visão do Brasil acerca disso, qual é o diagnóstico do país acerca daquele nível, daquela ação estratégica, e quais são as ações que nós temos que tomar para chegar lá. Para você ter uma ideia, a Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, uma grande potência em quase todos os setores que a gente for mencionar aqui, já está na 2ª estratégia digital.
Então, a gente precisa olhar para essa estratégia como o grande guarda-chuva que vai envolver tudo aquilo que a gente está falando aqui. O 5G faz parte da estratégia de transformação digital. A conectividade via satélite faz parte da estratégia de transformação digital. Então, hoje, no governo, temos pensado nisso. Então, ali a gente, como eu falei, temos estratégicas. Entre elas ali, eu queria destacar 3. Né? A primeira, a estratégia brasileira para a tecnologia de quinta geração. Vou falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos trabalhando num documento que vai expressar a visão do Brasil acerca do 5G. Eu não vou falar aqui para os senhores de tecnologia, porque eu quero ouvir aqui do Camardella, do Brito, do Gerson, todos vocês falando. Vou deixar a parte de tecnologia para os meus colegas. Quero falar de política pública. Então, a gente tem uma estratégia que está sendo montada brasileira para o 5G. Né? Óbvio que a gente não vai reinventar a roda, a gente quer simplesmente fazer um framework em cima de muitas coisas que já existem, inclusive. Acho que esse meu microfone está falhando, né? Segunda coisa, Plano Nacional de Internet das Coisas. Esse plano ele já está para ser assinado. Na verdade, a gente já está encaminhando aí para publicação desse decreto, assinatura e publicação. Ele também traz ali a política pública brasileira para a internet das coisas. Então, o que é que está escrito lá? Está escrito as áreas prioritárias em que nós devemos trabalhar, rural, cidades inteligentes, enfim. Tem lá a criação de grupos que vai discutir vetores específicos, então está tudo lá no Plano Nacional de Internet das Coisas. Traz conceito de internet das coisas, muito importante do ponto de vista tributário. No Brasil, como a gente falou, é um grande problema quando a gente fala em tributação para telecomunicações. Né? Quando você conversa com outros países, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem uma expectativa de arrecadar trilhões de dólares com a tecnologia de quinta geração. Especialmente por conta da internet das coisas, onde você fala em bilhões de dispositivos conectados. Só para vocês terem uma noção, há quem diga que em 2023, ou seja, mais ou menos daqui a 4 anos, cada um de nós vai ter 8 dispositivos conectados. Então todo mundo hoje tem um celular, alguns têm tablet também, né? Tem um outro dispositivo em casa. Provavelmente você vai ter muito mais dispositivos, né? Você tem um relógio inteligente, você vai ter em média 8 dispositivos conectados. Se a gente for pagar tributo em cima de cada dispositivo conectado desse, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai ficar com a fatia dessa do mercado mundial, da indústria, da pesquisa, do desenvolvimento, da conectividade, do bem-estar que essa tecnologia gera para nós, se a gente mantiver essa política tributária que a gente tem hoje. Então, a gente realmente precisa de uma reformulação disso. A gente acredita que o Plano Nacional de IoT vai nos ajudar a endereçar essas questões. Tá? E o outro é algo que nós estamos trabalhando nesse exato momento, que é a estratégia brasileira para a inteligência artificial. Nós já temos uma série de ações de P&D desenvolvidas e em desenvolvimento sobre inteligência artificial, mas nós estamos desenvolvendo agora uma estratégia brasileira. O que é que nós queremos? Que princípio que nós iremos adotar com inteligência artificial? Né? Os senhores, creio que todo mundo aqui do setor de tecnologia, há uma série de questões extremamente complexas e delicadas quando você fala de inteligência artificial. Uma série. Vou dar um exemplo recém tem uns 2, 3 anos, havia um sistema de identificação facial que utilizava inteligência artificial e ele confundia pessoas negras com animais, por exemplo. Então você tem uma violação de princípios éticos gravíssima. A empresa já corrigiu a falha. Mas nós precisamos saber o que queremos e se der problema, como que nós iremos consertar. Tá? Então a gente tem uma lei geral de proteção de dados que nos ajuda também com isso. Então nós estamos estruturando isso. Fizemos agora uma chamada pública para uma consultoria nessa área. Ficamos até surpresos com a quantidade de consultores interessados em ajudar o país nessa estratégia. Né? Óbvio que é uma consultoria remunerada. Mas provavelmente vamos publicar isso, vai ter consulta pública e você pode participar gratuitamente, se você quiser. E aí, meus caros, então, que potenciais que a gente vê aí para as aplicações de 5G? Isso aí, como eu falei, algumas pessoas vão falar em nível mais detalhado. Agricultura de precisão. Nós, a agricultura hoje, representa 23% do nosso PIB. Então, quando a gente fala de uma área que tem que ter evolução tecnológica, a gente tem que envolver a agricultura, a gente tem que envolver o campo. Né? Quando você tem hoje aplicações que elas melhoram o esquema de produtividade rural,
Por exemplo, você tem lá um dispositivo que consegue prever a chegada de pragas. Você certamente vai... Porque quem tem fazenda aqui sabe disso. Você tem épocas do ano que você aplica defensivo agrícola na plantação inteira, independente se tem praga, se não tem, se vai ter. Se você acha que tem, você aplica defensivo agrícola. Gasta uma fortuna de dinheiro. E isso encarece o produto que eu e você compramos no supermercado. Quando a gente fala de IoT aqui, você tem dispositivos que conseguem prever a chegada dessa praga ou dizer, ó, esse ano não vai ter praga. Você não precisa colocar defensivo agrícola. Isso você gera uma economia. Ou então você consegue prever, por exemplo, você consegue medir mais precisamente a umidade do solo, e com isso você desliga sistemas de irrigação, ou você irriga somente a quantidade que é necessária. Então nós temos que pensar em agricultura de precisão aqui. Na internet, vídeo e dados, isso com o 5G isso vai aumentar demais. Né? Um outro ponto que nós também estamos trabalhando, cidades inteligentes. Recentemente a UIT soltou um material muito importante no grupo de estudos número 20, quem acompanha a UIT deve ter acompanhado isso, que estabelece um framework acerca de cidades inteligentes e sustentáveis. É um documento imenso, que tem uma série de indicações de políticas públicas, e nós, como país, queremos seguir esse documento. Em breve nós vamos estar também publicando uma estratégia brasileira para cidades inteligentes, obviamente que em conjunto com outros ministérios, nós vamos tratar e aí vamos divulgar adequadamente. Um outro ponto aqui são veículos autônomos. Eu creio que esse aqui é algo que a gente já está vendo cada vez mais. Quando a gente fala de autonomia veicular, já tem veículo no Brasil, tem índices de veículos autônomos. Né? Tipo assim, tem do 1 ao 7. O 7 é o carro que você senta no banco de trás e ele te leva para casa. A gente já tem veículos à venda no Brasil no nível 5 de conectividade, de autonomia. Se você estiver numa boa estrada, você coloca lá o destino para onde você quer ir, ele faz curva, freia, sem você precisar colocar a mão no volante. Mas, por favor, não saia do banco ainda, porque ainda não estamos preparados. Tá? Outro dia me assustou algo aqui. Um desses grandes empresários e pensadores do mundo falou o seguinte: o carro autônomo, preste atenção, vai ser popular mais cedo do que o carro elétrico. Carro autônomo vai se tornar popular antes do que o carro elétrico. Gente, já tem carro elétrico vendendo, o carro autônomo não tem. Como que isso vai acontecer? Vocês saberem que essa tecnologia bate a nossa porta. Avançando aqui, para baixo. Então, nas nossas políticas públicas para o 5G, o que é que nós vamos tratar lá? Primeira coisa, uso do espectro de radiofrequências, né? Como que a gente quer usar o espectro, de que maneira que esse espectro deve ser utilizado. Né? Obviamente que compete à Anatel, e aí eu quero aproveitar para cumprimentar os meus colegas que estão aqui, compete à Anatel discorrer acerca de uso de radiofrequência, mas tem que existir uma política pública que dê orientações gerais acerca disso. Quando você vê sobre 5G, países estão adotando estratégias diferentes sobre isso. Países estão leiloando faixas diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, satélite, tem uma dicotomia no mundo sobre duas faixas de ondas milimétricas, 26 e 28 GB. Os Estados Unidos usa 28 GB, não usa 26. A Europa é o contrário. E a gente vai para onde? Então, tudo isso precisa ser discernido aqui. Tá bom? Mercado e competição também. A questão de estimular, isso tudo tem a ver com leilões de frequência também. Os Estados Unidos ele tem um foco, assim como a Alemanha, um foco em indústria. Então, os Estados Unidos fez recentemente o leilão do 28 GB por condados. O condado nos Estados Unidos são regiões pequenas, às vezes o município inteiro é um condado só, às vezes você tem vários condados no município. Tinha lote sendo vendido a $3 mil. Enquanto a Itália fez um leilão de 5G que arrecadou quase 4 bilhões de euros. Quem sabe, a Itália não é o país mais rico da Europa. Fez um modelo de negócio que eu particularmente não faria no Brasil, dividiu o espectro em poucas faixas grandes de frequência, as operadoras se mataram para não perder, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Botaram o dinheiro que eles pediram. Teve um ágio absurdo. Vai dar certo isso? A gente tem que pensar nisso, porque senão a gente pega o nosso 5G e joga por água abaixo. A mesma coisa no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Está aqui um representante do Inatel. Né? Extremamente importante que a gente também possa desenvolver tecnologia local. Que tipo de estímulo que a gente vai dar? O nosso ministério é responsável também por isso.
Hoje a gente vive uma dificuldade com cortes orçamentários, mas a gente crê que a gente vai superar isso em breve para que a gente possa estar desenvolvendo mais P&D no país. As aplicações de 5G, importantíssimo isso. Os países estão identificando as suas prioridades. Nós queremos identificar as nossas. Como eu falei, a Alemanha, o foco dela é indústria. Óbvio que sem prejuízo de outras, mas ela não está focando o 5G dela em cobertura rural. Ela está focando em micro-redes para fazer cobertura em zonas industriais. Porque o foco dela é esse. Então, nós estamos trabalhando nisso. Né? Óbvio que nós, como eu falei no começo, nós não vamos fazer isso sozinhos. Esse documento certamente vai ser posto em consulta pública para a participação de todos e vamos aproveitar principalmente os trabalhos do 5G Brasil que já foram feitos. Tá? Mas é importante que a gente identifique as nossas áreas prioritárias. Né? Outra questão, inclusão digital. Quando a gente fala ali, 7 a cada 10 brasileiros estão conectados. Chegar nos últimos 3, meu amigo, é muito mais difícil do que nos primeiros 10. Porque esses últimos 3 estão nas áreas remotas, esses últimos 3 estão nas regiões economicamente inviáveis. Então a gente às vezes tem que botar dinheiro para ir lá, que é o nosso caso, que a gente usa o nosso satélite brasileiro, que hoje a gente já tem alcançado a marca de mais de 1 milhão de alunos conectados através do satélite brasileiro. Tá? Então, por último aqui, a gente também quer discorrer nesse documento acerca de segurança cibernética. Muito importante, na verdade, isso só vai trazer orientações, é o Gabinete de Segurança Institucional que tem tratado de cibersegurança, e tudo isso que eu falei aqui está no âmbito da estratégia de transformação digital. Então, estamos trabalhando junto com eles acerca disso. Né? Vivemos aí, o mundo está também dividido agora, com questões envolvendo empresas que são multinacionais, acerca da segurança das tecnologias de quinta geração. E algo que a gente precisa saber, o 5G ele tem que nascer com segurança, com aplicações de segurança. Não tem, preste atenção, não tem como a gente vender depois dispositivos de segurança para bilhões de dispositivos que já existem. Ou a gente já compra o dispositivo sabendo que ele é seguro, ou depois você não tem como comprar uma aplicação e colocar nele depois, já era. Tá? E, para acabar, essa aqui foi mais ou menos o que eu já falei. Só para dizer para vocês, certamente o documento vem com essa estrutura aqui. Então a gente vai fazer um diagnóstico, mais ou menos com a estratégia de transformação. A gente vai fazer um diagnóstico, vamos identificar qual é a visão do Brasil, quais são as ações estratégicas e vamos fixar indicadores e métricas para a gente acompanhar a evolução disso. Não adianta fazer uma carta de boas intenções. Nós queremos acompanhar o desenvolvimento daquilo que a gente está identificando como prioritário. Aqui falando rapidamente, ainda tenho 2 minutos aqui, sobre satélites em 5G, né? O 5G, muitos falam que é a rede das redes. É verdade isso. Né? A gente não vai falar mais numa grande rede, você vai ter micro-redes funcionando em ambientes diferentes. Né? Ou seja, quando a gente fala isso, a gente tem que considerar todas as opções disponíveis de conectividade. E uma delas, e talvez uma das mais importantes, é a conexão satelital. Né? Por quê? O satélite ele tem capacidade de cobrir áreas urbanas e rurais. Por exemplo, o satélite brasileiro, tem outros satélites também que exploram o Brasil, tem essa capacidade, cobre o país inteiro. Eu cubro qualquer lugar. Eu preciso instalar a internet numa escola lá na região amazônica, num lugar que só chega de barco. Eu consigo botar a internet lá. Outro dia, quando a gente foi comemorar 1 milhão de alunos, a gente foi fazer uma conectividade numa cidade próxima a Brasília. 8 horas para chegar. Aí a gente montou o laboratório de informática na escola, professor. A gente teve que mandar os computadores de balsa, de canoa. Não é de balsa que não tinha, de canoa. A gente teve que trocar os computadores para o notebook, porque o desktop não cabia na canoa. O pessoal teve que dormir na metade do caminho, para poder chegar lá no outro dia e dar tempo de fazer a cerimônia de inauguração. Esse é o país profundo que a gente precisa chegar. E o satélite é peça fundamental aqui. Né? Outra questão, né? O satélite ele vai servir tanto como rede de acesso, ou seja, você vai usar o satélite diretamente, as tecnologias estão avançando nesse sentido, quanto ele vai funcionar como backhaul, ou seja, como uma rede que vai permitir uma rede de acesso local. Talvez essa seja uma grande contribuição do setor satelital para a tecnologia de quinta geração, backhaul. Chega lá dentro, você faz a rede metropolitana na cidade e estabelece a última milha.
Mas o satélite é importantíssimo para backhaul. A outra questão, né? Nós temos hoje aí alguns tipos de satélite. A gente tem o satélite geoestacionário, o satélite de média órbita e o satélite de baixa órbita. O satélite de baixa órbita é a grande, vamos dizer assim, é a grande tendência hoje em dia. Estávamos agora num evento sobre satélites nos Estados Unidos 2 semanas atrás. Encontrei vários colegas aqui. Essa é a tônica. Satélite de baixa órbita. Por quê? Tem baixa latência, uma boa capacidade de cobertura, mas aí também você precisa de mais satélites. Vocês estão falando de constelações de satélites. Né? Empresas que já atuam no Brasil vão lançar constelações de satélites. Tem empresa americana que vai lançar 4.000 satélites. Pensa 4.000 satélites girando ao redor do globo. Só uma empresa. Tem empresa tem outras empresas que vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, satélite é fundamental para a gente ter conectividade para que o 5G também seja real. Né? Por último, a gente vai ter aqui na WRC, que vai ocorrer no Egito, no 2º semestre desse ano, a padronização do 5G. Né? Todos já devem saber disso, acompanham o setor, mas o 5G ainda não está padronizado. Estados Unidos e Coreia saíram na frente? Saíram, estão usando um padrão, né? Mas não é ainda o padrão que foi estabelecido pela OIT. Tá? Nós também estamos lançando aí o nosso leilão, mas quando a gente for fazer o leilão, o padrão já vai ter sido aprovado. Tá ok? Isso aqui eu já falei, né? A integração entre redes, né? É extremamente importante, com o uso simultâneo de várias tecnologias, ou seja, para viabilizar o 5G. Enfim, na verdade o 5G ele tem 3 bases de conexão. Né? Conexão ótica, a gente precisa de fibra. 30-40% da conectividade do 5G depende de fibra ótica. A gente vai precisar de satélite e a gente vai precisar da infraestrutura de redes móveis que a gente já tem e que vai precisar construir aí no futuro. Tá? Por último aqui, o meu último slide, só para dizer, como eu falei no começo, nós não estamos trabalhando sozinhos. Então, temos acordos com outros países sobre 5G, né? A gente tem um acordo de cooperação que envolve o Brasil, também tem acordo com a União Europeia, Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Né? Estamos também avaliando, junto com a UIT, a padronização da tecnologia. Diversos institutos e universidades também têm parceria conosco, estudam isso. Temos projetos conjuntos também já em andamento com a União Europeia. E temos o 5G Brasil, como já foi falado aqui no começo, já tem uma série de trabalhos avançados acerca do 5G e nós iremos aproveitar dessa expertise para projetar a nossa estratégia. Meus caros, era isso. Eu queria mais uma vez agradecer, espero não ter falado demais. E depois, no final, eu me coloco à disposição de vocês se tiver alguma pergunta. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Vitor.